Eu não sei se por má fé, desinformação ou falta de caráter, mas tem muita gente tentando levar as pessoas a confundirem fundo partidário com fundo eleitoral. Sobre a diferença entre os dois recursos que abastecem os partidos, eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes lembrá-lo que é muito importante para nós que você se inscreva em nosso canal, que você participe do nosso canal, comente, que você compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, ative o sininho, dê o joinha, muito importante isso, e se puder, nos acompanhe em nossas redes sociais. Nos últimos tempos, os meios de comunicação têm tratado de jogar ao léu algumas informações que têm meia verdade apenas. A Folha de São Paulo, por exemplo, que é exímia em inventar coisas e adaptar coisas, agora está dizendo que o presidente Bolsonaro, na eleição de 2014, usou recursos públicos. Mas ela não diz que esses recursos que Bolsonaro usou eram do fundo partidário. E o que é o fundo partidário? O fundo partidário foi criado em 1965 pelo presidente Castelo Branco. 1965, na Lei Orgânica dos Partidos, na época Arena e MDB. Observem como isso é recente, né, Folha? E nos seus dispositivos, o fundo partidário já destinava 20% para as fundações dos partidos, as fundações políticas dos partidos, que era exatamente para formar quadros, fazer cursos, publicações e tudo mais. Esse desenho manteve-se em 1971, quando foi feita uma alteração, e depois, na Constituinte, na Prostituinte, esse dispositivo foi mantido no artigo 17, parágrafo 3º. Isso é o fundo partidário. O fundo eleitoral é uma enjambração que tem a assinatura do PT. E vou explicar por quê. Em 2015, se deliberou que não poderia mais ter recursos de empresas, os caixas 2. Vale lembrar que na eleição de 2014, o Bolsonaro devolveu 200 mil reais ao partido porque esse dinheiro tinha sido enviado pela JBS. Só para deixar bem clara a situação. Como já havia uma míngua de dinheiro por conta dos sindicatos, em 2017, de afogadilho, no dia 4 de outubro de 2017, e teria que ter sido aprovada até o dia 5 de outubro, um ano antes, para valer nas eleições de 2018, numa trapalhada do Rodrigo Maia, deixa de ser uma votação consensual para virar nominal. E ali é que o PT revela sua máscara, cai a máscara do PT, na verdade, e revela a verdadeira faceta de um bando de criminosos, mentirosos, hipócritas e safados. Ali foi aprovado o fundo eleitoral. Naquela noite, 4 de outubro de 2017, todos os deputados federais do PT votaram a favor da medida. Todos. Nenhum deles votou contra. Você sabe quem votou contra lá em 2017 contra o fundo eleitoral? Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro votaram contra. Portanto, não confunda fundo partidário com fundo eleitoral. O fundo partidário surge em 1965 pelas mãos de Castelo Branco. Teve uma atualização em 71 e foi mantido pela Constituição em 1988. Isso é um assunto. O fundo eleitoral é uma trambicagem do Centrão.
Porque lembre-se que em 2017 já não tinha mais dinheiro do imposto sindical. O PT e os partidos de esquerda já não tinham mais onde roubar dinheiro, já estavam fora do poder. A turma já não podia mais assaltar os cofres da Petrobras, da Caixa Econômica, da Eletrobras, os caras não podiam mais roubar. E foi ali, numa aliança entre o Centrão e o PT, sob o comando de Rodrigo Maia, que se instituiu o fundo eleitoral. Agora querem, por má fé, por safadeza, confundir os dois institutos, as duas leis, como se fossem frutos da mesma ideia. Não. São muito distintos os seus objetivos, porque um trata exatamente da lei orgânica dos partidos políticos e o outro é uma enjambração para quem estava acostumado a roubar de sindicatos e de empresas públicas e que de repente ficou sem essa teta. O que me causa espanto é ver que alguns eleitores de Bolsonaro, que alguns isentões, esses são canalhas de natureza, por natureza ou de nascença, entram nessa pilha e aceitam pacificamente confundir fundo partidário com fundo eleitoral. É uma safadeza sem tamanho e que precisa ser combatida. Mas não adianta pedir para o Bolsonaro vetar o fundo eleitoral. Nós temos que ter força política para pedir que o Congresso Nacional rejeite, exclua, derruba essa lei do fundo eleitoral. Não adianta pedir para o Bolsonaro fazer isso. Somos nós que temos que cobrar dos nossos deputados, dos nossos senadores, um projeto de lei acabando uma PEC, porque eles fizeram isso na forma de PEC, fazer uma PEC para terminar com o fundo eleitoral. Esse é o único caminho. Ou então partirmos ativamente para usar uma defesa. Se o candidato usou o fundão eleitoral, não vote nele. Faça a sua parte. Para que esperar que o presidente da República faça tudo, se também cabe a nós fazer muitas coisas? Em outubro, não vote em candidatos de partidos que estejam usando o fundo eleitoral. É simples. O pessoal do Novo não quer? Bom, vamos lá, mostre então que estão devolvendo o recurso do fundo eleitoral para os cofres da União, não para o bolo maior para ser dividido entre os mesmos que estão sempre abocanhando recursos. Portanto, não entre nessa pilha, não entre nesse joguinho sórdido, covarde, canalha que a mídia estrategicamente vai disseminando, tentando confundir tudo, tentando desinformar a sociedade, porque esse hoje é o papel da mídia, desinformar a sociedade. Usou o fundão? Vote não. E você tiver alguma proximidade com algum deputado, com algum senador, cobre dele. Faça ele apresentar uma PEC terminando com o fundo eleitoral. Aí termina a celeuma. E isso valerá para a eleição de 2022, porque para a eleição de 2020 você não consegue mais. Mas se você tem essa proximidade com algum deputado, com algum senador, cobre dele a apresentação de uma PEC que termine com a lei do fundo eleitoral, que retire da Constituição o fundo eleitoral. E aí sim ficará mais claro quem é honesto, quem é ético e quem não é. Agora, o PT e a imensa maioria da esquerda virem vociferar, virem falar em ética, quando no caso do PT todos os deputados federais votaram a favor da criação do fundão no dia 4 de outubro de 2017, agora quererem posar de santos, de imaculados, eles que roubaram e encheram os bolsos de recursos públicos. Não entre nessa pilha, não entre no jogo da desinformação, não entre no jogo da manipulação da verdade. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.